Então, eu vou falar um pouco hoje sobre a integral dupla iterada. É um assunto que eu considero fácil, só que dependendo pode ser difícil, porque para você fazer você tem que saber integrar. Aí dependendo do nível da integral vai ficando mais difícil ainda. Mas se você souber como integrar, integral por partes, de todos os modos de integração, você vai conseguir fazer muito bem. No livro, geralmente, eles usam uma linguagem muito metódica, uma linguagem muito difícil de entender, e você vai lendo devagarzinho, você vai demorando e começa a entender que geralmente é algo muito simples. Eu vou tentar explicar de uma maneira simples, mas sem tirar a complexidade da integral. A integral é algo muito simples de fazer, mas a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. A integral se apresenta nessa forma aqui. A gente vai ter os dois sinais de integral, a função, só que a gente vai ter duas variáveis nessa função. Por isso que a gente está estudando, geralmente, antes de estudar a integral dupla, a gente começa fazendo uma revisão de função de diversas variáveis. É nessa forma aqui, como eu já expliquei antes. A gente vai ter aqui os intervalos de A a B e de C a D. Se você está estudando integral dupla, você já deve saber o que é uma integral definida. Então eu não preciso explicar isso porque você tem que saber. Se não souber, tem que revisar isso antes. A gente vai ter a função aqui, que ao invés de ser uma função f de x ou f de y, como é uma integral dupla, a gente vai ter uma integral com duas variáveis. Por isso que antes de a gente estudar a integral dupla, a gente revisa funções de várias variáveis, porque a gente vai conseguir manipular essas funções com mais facilidade. Além disso, a gente vai ter aqui dx, dy. A gente pode mudar o dx no lugar do dy ou dy no lugar do dx. Isso daqui influencia em quê? A gente está trabalhando primeiro com dx, vamos supor. O dx vai ser essa parte aqui. O que sobrar daqui, a gente vai pegar e jogar para essa outra parte. Ou seja, se você estudou derivada parcial, você vai perceber certa semelhança. Na integral dupla, a gente vai fazer o quê? A gente vai integrar em relação a uma variável e depois a outra. Ou seja, primeiro em relação a dx, depois em relação a dy, ou vice-versa. No caso, se eu quiser aqui fazer primeiro em relação ao dy, eu vou pegar e colocar essa daqui na frente. Vai ser meus limites, meus limites da integral vai ser d e c e depois b e c. A gente só muda basicamente isso aqui. Aí ficaria dessa maneira aqui. A gente colocou primeiro o dy e depois o dx. Em consequência disso, os limites da minha integral viram esse. Ou seja, inverte o lugar. Algo muito simples, não tem nada muito complexo nisso. Aí lembrando, quando a gente for integrar em relação ao dy, o meu x na função, ele vira uma constante. Ou seja, se eu estiver integrando em relação a x, o meu y vira uma constante. Se a gente estiver trabalhando, por exemplo, x2, y, a gente vai fazer o quê? Se for em relação a dx, a gente vai integrar em relação a dx, o meu y vira uma constante. Então isso daqui vai ser uma constante. Constante igual como se fosse um 2, por exemplo. Aí eu vou integrar o meu x2 e meu y, ele vira uma constante. Então, dependendo, joga ele para fora. Se eu tiver em relação a dy, eu integro o y e deixo o x elevado a 2 como se fosse uma constante. E depois é só trabalhar integral mesmo definida. Eu vou dar agora um exemplo. Vou só apagar aqui o quadro e vai ser no estalar de dedos. Então, esse aqui é um exemplo que tem no livro do Stewart, que ele já é respondido, e é bom para a gente ter uma ideia de como fazer. É algo simples. A gente vai ter aqui os limites da minha integral, a função x elevado a 2 vezes y, dy dx. A gente pode inverter a ordem para
Para casa a gente acha mais fácil, mas não tem precisão. Eu geralmente faço naqueles dão. A gente vai ter aqui primeiro dy, então a gente vai integrar primeiro em relação a dy. Se a gente faz isso, o meu x vira uma constante. Ou seja, eu vou fazer aqui diretão já. Vou fazer isso aqui. Então, eu fiz direto, ficou desse jeito aqui. Primeira parte, né? Integrei em relação a dy, então eu só vou integrar o meu dependente de y. Aí ficou assim. A gente vai fazer agora os limites, né, da integral. Eu vou fazer aqui porque fica mais fácil, porque eu estou gravando com a mão. Como eu estou fazendo no quadro e eu estou fazendo só com uma mão, é melhor fazer e depois cortar e colocar só a parte mesmo. Ficou desse jeito aqui. A gente tirou o limite da integral. Ficou 3 sobre 2, x elevado a 2 dx. E é só fazer agora o que sobrou, que é o que? Em relação a dx. Isso daqui, a gente não tem y a mais, porque a gente já tirou o limite dela. A gente sobrou isso. Tem basicamente o que? A gente vai integrar o x elevado a 2. Como isso daqui a gente tem uma constante, joga para o outro lado multiplicando. E é isso. E ficou desse jeito aqui. A gente fez em relação a x. Integrou, na verdade, em relação a x. Colocou os limites da integral, ficou 27 sobre 2. Então, lembrando mais uma vez que não é difícil, tanto que eu fiz diretão aqui. Você só tem que saber integrar. Você sabendo integrar, você consegue fazer uma integral dupla, tripla muito facilmente. A questão é que depois você vai utilizar da integral tripla ou dupla para outras coisas que vão demandar mais trabalho. Se tivesse, por exemplo, uma integral por partes, aí sim começa a ficar um pouco mais complicado. Mas a questão é, se você sabe integrar, você consegue integrar de qualquer jeito. A dificuldade é você dominar a integração, tanto por partes, substituição, a integral definida, você tem que dominar. Você dominando a integral, você consegue fazer qualquer coisa. Então, é basicamente isso. Qualquer dúvida, só deixar aí que eu tiro, se eu souber, né, que eu não sei de tudo, eu sei só o básico, e é isso, falou.